Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pela ZNN One. Estamos começando mais um programa Ponto de Vista, através dos canais oficiais da ZNN One, o canal oficial da ZNN One no YouTube. Para você que nos acompanha através do YouTube, já aproveita, já faça a sua inscrição, já ative o sininho, deixe o seu curtir e compartilhe essa entrevista, esse programa com todos os seus amigos e grupos. Também estamos ao vivo através da página da ZNN One no Facebook. Para você que nos acompanha através do Facebook, você pode estar mandando seus comentários. Hoje não estaremos fazendo perguntas dos telespectadores para os entrevistados do programa, mas depois eles poderão estar vendo as perguntas. A gente vai estar passando para ambos os entrevistados. Hoje a gente está dando uma pausa na série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal de Barretos e toda a região, para falar sobre uma outra eleição, que é a eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos, que acontece no próximo dia 15, e hoje estamos recebendo aqui no programa Ponto de Vista os dois candidatos ao cargo de presidente. Professor Laércio Tedesco, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui. Obrigado por ter aberto esse espaço para mim e para o Dr. Jailton poder explicar um pouco mais sobre o Sindicato Municipal de Barretos para a população. E também recebendo o também candidato a presidente do sindicato, Jailton Rodrigues. Dr. Jailton Rodrigues, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, uma ótima noite. Obrigado, Marcelo, boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, boa noite, Laércio. Hoje a gente vai poder explanar um pouco aos interessados, aos associados do sindicato, sobre as eleições e a real situação que encontra o sindicato e bem como apresentar aí as propostas da chapa quente. Bom, para a gente começar o programa, vou começar com o professor Laércio Tedesco. Conta um pouco da sua história dentro do movimento, como servidor público municipal. Conta um pouco aí da sua história, a sua atuação, o que você já fez dentro do sindicato. Ok. Pessoal, meu nome é Laércio Tedesco, eu tenho 53 anos, sou professor, formado na Universidade de Moura Lacerda, em Jabuticabal, e sou contador formado na instituição Soares de Oliveira, aqui em Barretos, e sou professor de judô também, formado na Associação Barretense de Judô e Karatê. Eu passei no concurso público municipal na época do prefeito Ibrahim. Em 15 de abril de 1991 eu ingressei na Prefeitura Municipal de Barretos. E é onde eu estou até hoje. Então acho que 31 anos e 5 meses aí que eu sou funcionário público municipal. Eu sou sindicalista há 28 anos. E eu estou como vice-presidente há 8 anos na gestão, nas duas últimas gestões. E agora estou concorrendo ao pleito a presidente do Sindicato Municipal de Barretos, com mais 23 diretores, com a chapa Unidos Somos Fortes, a chapa 1, Laércio Tedesco e Hernani. Bom, então vamos agora conhecer um pouco da história como servidor, e do Dr. Jailton. Conta aí pra gente também, você é servidor desde de que época, o que você faz dentro da administração pública, já teve alguma atuação dentro do sindicato, é a primeira vez que vai tentar participar de uma eleição dentro do sindicato, com uma chapa? Tenho praticamente aí quase 30 anos de serviço público, embora eu tenha 41 anos de idade, porque comecei desde cedo trabalhando na prefeitura como guarda-mirim e desde então, aos 18 anos, continuei trabalhando ali junto ao CEMUP, numa cooperativa que teve. No ano de 2000, prestei concurso público, passei no cargo de oficial administrativo. Começo a minha vida, então,
na prefeitura aos 12 anos. Ô, doutor Jailton, a gente está com um problema no seu microfone. Vamos resolver, porque não está saindo som. Rapidinho aqui a gente já resolve, porque se não ouvir não adianta nada, né? Agora sim, pode ir. Tá. Então, voltando aí. Começo a minha vida pública aos 12 anos como guarda-mirim, no ano de 93. Então, trabalhei até os 18 anos dentro da prefeitura, ali no Fundo Social, Secretaria de Telefonia, Secretaria de Imprensa. Quando completei 18 anos, tive que deixar a guarda-mirim e fiquei 1 ano e pouco no CEMUP, numa cooperativa que teve lá. Concurso de 2020, passei para o cargo de oficial administrativo e desde então voltei a trabalhar na prefeitura. Passei ainda pelos setores da Secretaria de Trânsito, depois estagiei no fórum também emprestado na condição de servidor público na primeira vara civil por 1 ano e meio e depois em 2007, se não me engano, por questões políticas, né, entrou o prefeito Emanuel e ele me colocou lá na secretaria do estádio Antônio Gomes Martins. Essa não é a minha primeira vez que eu concorro às eleições do sindicato. Em 2013, com o finado Edinho, o Edinho do SAI, ele foi candidato à presidência do SAI e me convidou para ser vice. E desde então, depois dessas eleições que ele perdeu, eu dei uma afastada e voltei agora a convite da Chapa Quente para tentar renovar a diretoria do sindicato. Como o Laércio falou, ele está lá há 28 anos e essa é a oportunidade dos servidores públicos renovar a diretoria do sindicato. Bom, então, a gente vai continuar esse bate-bola aqui com as perguntas que foram feitas aqui pela produção do programa. A gente faz a pergunta, começando com o professor Laércio, tem 3 minutos para estar fazendo a sua resposta, né? Até 3 minutos, e depois a gente faz a pergunta para o doutor Jailton, também com 3 minutos. Bom, a primeira pergunta que a produção elaborou: se o funcionário público municipal tem direito de receber periculosidade por direção de moto e insalubridade, mas o estatuto não permite receber os 2 direitos, o que você tem como proposta aí para esse problema, para essa questão? O que eu estudei e fui buscar a fundo sobre essa pergunta sua aqui, eu queria te dar a resposta seguinte. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais diz que o servidor tem direito apenas a uma gratificação, ou insalubridade ou a periculosidade, não podendo receber os 2, devido a uma decisão do TST de 2019, que foi realmente confirmada em 2021, que não pode pagar os 2. É uma decisão que não cabe somente à Prefeitura e à Câmara Municipal. E eu fui buscar. Eu abri o site do TST e lá está escrito: a 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os adicionais de insalubridade e de periculosidade não são cumuláveis, reafirmando a jurisprudência pacífica da Corte, RR 11.734/22/2014, e o DETJ 21.5/2021. Então não cabe ao sindicato, ou à prefeita, ou à Câmara mudar essa lei. É uma lei do TST. Tá. Bom, a mesma pergunta para o doutor Jailton. O senhor tem 3 minutos também para estar falando sobre isso. De uma maneira mais simples aí, né? O Laércio brilhantemente trouxe aí questões jurídicas, embora eu também seja advogado, né? Mas não na carreira pública. A periculosidade e o adicional de insalubridade são 2 benefícios ali que o servidor tem direito a receber, não necessariamente cumulativamente. É evidente que ele opta por um ou por outro. O que não dá é para o município
transgredir, vamos dizer assim, para beneficiar o servidor público e pagar esses 2 adicionais. É evidente ali que vai optar por um ou por outro. Não tem como o Laércio disse, pagar esses 2, cumular esses 2. E fora isso, seria ilações aqui feitas por mim, por Laércio, se a gente dissesse que a gente ia tentar modificar isso. Porque, infelizmente, não tem. Seria fazer promessas que não seria possíveis cumprir. Então, é isso. Não tem muito o que se fazer relacionado a isso. É evidente que, determinadas categorias, a periculosidade é paga um grau médio ou outro alto. E aí, pode sim, como os motociclistas aí, foi a pergunta, de repente ver qual que é mais benéfico a ele. E qual for mais benéfico, pagar no seu patamar máximo. Ou o índice da periculosidade em maior grau ou da insalubridade em maior grau. Perfeito. Bom, vamos para a segunda pergunta. Quais são suas propostas para a melhoria dos serviços da clínica médica para os servidores públicos municipais e como ficará o convênio com o SUS, sabendo que para o servidor é essencial devido aos custos e à rapidez? Professor Laércio, 3 minutos. Aqui é uma pergunta, mas com 2 perguntas, né? Isso. A clínica médica do sindicato ela é muito boa, com médicos excelentes, tanto é que muitos servidores utilizam da clínica pela sua qualidade. E dentro do plano de trabalho está a criação do atendimento imediato, não agendado, para os casos menos urgentes e específicos, como médicos e enfermeiros de plantão, das 8 às 24 horas, além do ultrassom, que já funciona no sindicato. A gente quer implantar ainda o raio-x, caso o servidor precise. Em relação a outra pergunta, que é o SUS, assim que assumirmos o sindicato, vamos nos reunir com a prefeita, que é uma das minhas reivindicações, para realizar novamente o convênio, que deverá passar pela Secretaria Municipal de Saúde. E vamos adequar o sindicato para o atendimento dos servidores sindicalizados, que é de grande importância para a nossa categoria, principalmente daqueles que não têm um plano de saúde. Bom, agora com a resposta, o Dr. Jailton, também 3 minutos. Caso a clínica, caso a chapa quente seja eleita, a diretoria pretende reformular toda aquela clínica. Foi uma clínica que veio ao encontro das necessidades dos associados, contudo hoje ela não suporta mais esse atendimento. Então o ideal ali é aumentar aquela clínica e, se possível, transformá-la num mini hospital. Para quê? Cirurgias de menos complexidade, aonde de fato vai funcionar ali um laboratório para colheita de sangue, pequenas análises clínicas ali de alguns exames, porque isso é tudo possível. Tem o espaço e é possível. Basta ter uma gerência administrativa competente e que vá pegar esse dinheiro do servidor público, esse dinheiro que a prefeitura repassa e aplicar na clínica. E a outra pergunta sobre o convênio do SUS. O que acontece? Hoje, se o médico do sindicato faz uma receita, pede um exame, isso não pode ser feito na rede pública. Contudo, havendo esse convênio com a prefeitura ou com o mesmo estado, pode ser feito. Então, ou seja, o exame de sangue, que não pode ser coletado lá no sindicato, vai ser possível ser realizado na rede pública. Então, isso tudo já está no cronograma de projetos da Chapa Quente. Outra coisa, hoje a clínica está fechada por falta de pagamento aos prestadores de serviço e tudo que está lá. A Chapa Quente, sendo eleita no dia 15, no dia 16, a clínica estará aberta. Isso é compromisso nosso. Aquela clínica vai voltar a funcionar. E não apenas com 3 consultas, como hoje é feito. De início, isso vai ser alterado para 6 consultas e com muito trabalho e competência, a gente vai ilimitar esse atendimento. Tá bom. Vamos então para a terceira pergunta, direcionada ao professor Laércio Tedesco. Primeiro, né? Sim. E com 3 minutos. Caso o senhor seja eleito presidente do sindicato, Certo. o senhor dará direito de voz a seus diretores? Serão atendidas as necessidades dos servidores ou
como o pessoal diz muito aí, né? Vai seguir as regras impostas pela gestão da administração municipal. Marcelo, quem me conhece sabe da minha disponibilidade em atender e ajudar tanto os servidores quanto qualquer outra pessoa. Independente de ser questão da área sindical, sou uma pessoa acessível e pode ter certeza que eu vou continuar assim. Em relação aos diretores, fiz um compromisso com cada um. Eles irão e já estão participando de todos os assuntos que envolvem o sindicato. Não tem como gerir sem a participação de todos os envolvidos, até mesmo do servidor, pois o sindicato existe para atender as necessidades dos servidores. E sobre o último questionamento, buscaremos sempre o melhor diálogo com a administração municipal e até mesmo apoio em outras esferas administrativas, com o objetivo de não deixar qualquer requerimento sem o devido feedback. Bom, então agora com 3 minutos também para estar respondendo, né? Caso seja eleito presidente do sindicato, doutor Jair, o senhor dará direito de voz aos diretores. E se você, como presidente do sindicato, caso seja eleito, vai atender às necessidades dos servidores ou vai seguir as imposições da gestão pública municipal? Eu vou responder essa pergunta pela última, né? É bom deixar bem claro que a diretoria da Chapa Quente não está sujeita a qualquer deputado, a qualquer outro ente político, não está sujeita às restrições da prefeita ou de qualquer outro servidor público que tenha cargo de confiança da prefeitura. A diretoria do sindicato será totalmente administrada, gerida pela diretoria da Chapa Quente, sem qualquer outra intransigência nesse sentido. Então vocês podem ter certeza disso. Todo e qualquer ato do sindicato será de responsabilidade exclusiva da diretoria da Chapa Quente. Outra situação, se os diretores da Chapa Quente terão voz. É evidente que sim. Se a chapa é eleita por 24 membros, todos esses membros têm as suas obrigatoriedades e as suas funções. Não pode o fiscal ali deixar de exigir a prestação de contas do presidente por ser amigo. A diretoria que lá está nunca fez prestação de conta. Por isso que hoje deve 12 milhões. Porque os conselheiros fiscais tampam os olhos, venda a sua obrigação, não faz o que tem que ser feito e com isso o que faz? Temos um presidente aí que levou ao caos o nosso sindicato, que hoje deve mais de 12 milhões. Então sim, o conselheiro fiscal vai ter a obrigação e se não fiscalizar o presidente, vai responder de igual forma. Então sim, todos os diretores terão obrigação e deverão cumprir à risca tudo o que lhe é de sua competência nos termos do Estatuto. Bom, então vamos agora para mais uma pergunta, elaborada aqui pela produção do programa para ambos os candidatos. Com relação ao trânsito, que vira aquele tumulto, né, nos portões das escolas, o que o sindicato, junto com a Secretaria de Trânsito, poderia fazer para ajudar os agentes e os servidores das escolas municipais? 3 minutos para o professor Laércio Tedesco. Esse é um assunto muito importante, de disponibilizar agentes de trânsito para trazer a segurança no horário de entrada e saída dos alunos nas unidades escolares. Vou me empenhar para que isso se efetive e vai ser uma pauta junto com as minhas outras reivindicações que vou levar para conversar com a prefeita municipal e fazer um estudo, qual que é o horário que tem mais movimento, qual escola que tem mais movimento e qual a prioridade dessas escolas para ter um agente, até porque nós não temos tantos agentes assim para ficar na frente de todas as escolas municipais. Então eu acho que tem que ter um estudo da Secretaria de Trânsito e a gente viabilizar pelo menos um agente na frente dessas escolas. Tipo aquela perto do São Jorge ali, que ali eu tenho até medo de passar ali na hora da saída dos alunos, porque é complicado, para carro dos dois lados e as crianças atravessam em cima da lombada ali, que não é uma faixa, é uma lombada com a faixa em cima. Então acho que tem certos lugares que tem que ter uma prioridade. E aí a gente vai pedir na pauta essas prioridades. Bom, mais 3 minutos para o candidato Dr. Jailton, tá falando aí com relação ao trânsito nos portões das escolas, o que o sindicato
junto com a Secretaria de Trânsito, poderia fazer para ajudar os agentes e servidores das escolas municipais? Essa é uma questão muito pontual, né? Porque quem conhece Barretos aí sabe que 4 ou 5 pontos aí tem um grande fluxo de pedestres, de estudantes que saem ali. A gente pode citar aqui perto do Grêmio, ali mesmo na 34, ali no Liceu Tec, no Plus Coque, que é uma escola particular, mas costuma ter agente de trânsito ali, que são servidores públicos. Toda a atividade do servidor público, não só do trânsito, será de interesse do sindicato poder, de alguma forma, ajudar esse funcionário a desempenhar a sua atividade ali, sem poder correr risco, de forma que ele vai poder, de forma tranquila, exercer a sua função. É evidente que essa questão do trânsito, ela sobrepõe um pouco a questão do sindical, né? Porque também tem competência ali da Polícia Militar, que tem também essa função de ali gerenciar os trânsitos da nossa cidade. Porque não é só em saída de escola. Em vários outros pontos, o agente de trânsito, ele é convocado para trabalhar. Seja numa festa, agora na festa do peão, com certeza eles vão estar sendo expostos, quermesses abertas aí. Então, toda essa situação, sim, todo servidor que estiver na ativa, exercendo a sua função e que precise de um apoio do sindicato aí, com a gestão da Chapa Quente, isso vai ser possível. Bom, vamos para um rápido intervalo, né? A gente vai fazer um intervalo aí rapidinho e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais perguntas para os 2 candidatos às eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. Rapidão, a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Ponto de Vista, hoje tratando sobre as eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, recebendo a presença dos 2 candidatos, né? A eleição acontece na próxima segunda-feira, dia 15, e estamos recebendo aqui o professor Laércio Tedesco e também o Dr. Jailton Rodrigues, candidatos à presidência do sindicato. Para você que nos acompanha através do canal oficial da ZNN One no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar. E para você que está nos acompanhando através da página da ZNN One no Facebook, pode estar mandando aí as suas mensagens, pode estar mandando até perguntas, depois a gente vai estar passando para os candidatos aí estar respondendo. Dando sequência a esse bate-bola aqui com os candidatos, vamos para a 5ª pergunta, onde cada candidato tem 3 minutos para responder. Vamos começar com o professor Laércio Tedesco. Laércio, em referência aos CAPs, o que o presidente do sindicato pode fazer em prol dos servidores? Haja vista que são poucos servidores para uma enorme demanda, causando assim estafa emocional. O que o sindicato poderia fazer? E emendando a essa pergunta, já com relação à alimentação, qual melhoria o presidente poderá fazer junto à administração, sabendo que esta alimentação é de baixa qualidade? Marcelo, realmente a demanda do atendimento é maior que a quantidade de funcionários. Porém, esse é um fator que afeta todos os setores do serviço público. E o sindicato irá realizar, junto à administração, levantamento sobre a quantidade dos cargos preenchidos e vagos no quadro de funcionários. E dentro dos trâmites jurídicos, solicitar a ampliação das vagas efetivas. E para uma solução rápida, solicitaremos a contratação temporária de profissionais até a conclusão de novos concursos, caso seja necessário. Em relação à alimentação, uma das nossas propostas é a implantação do cartão alimentação. Pois às vezes o servidor tem na despensa de casa determinados alimentos, podendo assim adquirir os produtos que precisa para melhor atender a sua necessidade atual. Já foi implantado o cartão na Câmara Municipal e no SAI, e vamos reivindicar essa mudança da cesta para o cartão alimentação, para os servidores da Prefeitura. Bom, agora passamos a mesma pergunta para o Dr. Jailton Rodrigues. Quer que repete a pergunta, doutor? Não precisa. Tá. Veja bem, o que é importante o servidor público saber é da obrigatoriedade que o sindicato tem na sua proteção. A pergunta aqui é sobre o estado emocional desse servidor,
que está causando a ele aí uma estafa emocional devido ao excesso de trabalho que tem. Será que esse trabalho dele não está lhe trazendo problema? Será que ele não está tendo uma carga de trabalho a mais daquilo que ele é de competência? Então a preocupação nossa não é só com o pessoal do CAPES, e sim com todo servidor público. E qual que é a nossa proposta nesse sentido? Criar uma comissão de assistência ao servidor público. E como que vai funcionar isso? Essa comissão, ela vai gradativamente visitar todos os setores da prefeitura e vai ter uma fiscalização para saber as condições que esse servidor está trabalhando, qual é o meio de trabalho, qual que é as ferramentas que ele está recebendo para executar isso. É muito comum a gente ver servidores na boleia de caminhão para lá e para cá, sem qualquer proteção. Isso é preocupação nossa também, assim como é a preocupação nossa desse servidor do CAPES. Então, todos esses servidores terão um suporte assistencial do sindicato, que vai fazer fiscalizações setores por setores para saber qual é a real situação de cada servidor e tomar as providências necessárias que tem que ser tomada. Não basta falar, tem que fazer. A outra questão é quanto à alimentação. Essa já é uma briga desde que eu me entendo por gente. Uma cesta de baixa qualidade, que o sindicato nunca tomou providência, várias vezes aí arroz só de quirela, um feijão totalmente já estragado, e a intenção sim é, se possível, sim, ir atrás de um vale alimentação, como os nossos colegas do SAI têm, como os servidores do SAI têm, como os servidores da Câmara têm. Sim, a gente vai atrás disso também, isso é meta nossa. Só que de imediato a gente vai exigir e vai fiscalizar essa cesta que é recebida. Porque várias vezes o servidor sequer fica com essa cesta. Ele passa para frente devido à baixa qualidade. Bom, vamos para mais uma pergunta então. Quais as medidas... Bom, antes eu queria perguntar para cada candidato, né? Como que está a situação dos repasses da prefeitura ao sindicato e caso esses repasses não estejam corretos, não estejam sendo efetuados corretamente, quais as medidas que o sindicato irá tomar caso você seja o presidente? Começando com você, professor Aércio. Assim que assumirmos o sindicato, vamos atualizar essas informações exatas. Mas sei que existem valores do passado que estão pendentes de repasse da prefeitura para o sindicato. E vamos sentar com a administração para negociarmos esses repasses, uma vez que o sindicato também tem despesas que não foram pagas devido a esses não repasses. Bom, agora o Dr. Jailton responde para a gente, né, com relação aos repasses da prefeitura, se o senhor tem informação se esses repasses estão corretos e o que o sindicato, caso o senhor seja eleito, o que poderia ser feito com relação a essa questão. Certo. Quanto aos repasses, eu entendo que não tem nenhum repasse atrasado, nenhum repasse. Se tem, a gente está falando de uma diretoria omissa e negligente, porque se tem repasses atrasados, esses repasses deveriam ser cobrados, certo? Existe uma ação que o sindicato, que o ex-presidente entrou às vésperas das eleições, apenas para fazer campanha, solicitando lá um valor que sequer existe. Então, esse valor que ele está cobrando não existe. São cobranças, segundo ele, de 2019 e o sindicato chegou na situação que se encontra hoje. Então, se esses repasses estavam de fato atrasados, por qual razão não entrou antes? Por qual razão? Porque o sindicato não está jorrando dinheiro. Hoje o sindicato está fechado. Tivemos uma reunião na terça-feira onde uma senhora chorou porque ela precisava que o plano de saúde dela fosse pago. E funcionários do sindicato. Não é funcionário público, é funcionário do João Mulata, que lá está. Ela chorou porque precisava do plano de saúde, porque ela cuida de uma irmã dela. Então, para vocês terem ideia, a situação que o sindicato está. Então, se o sindicato tem repasse atrasado, por qual razão não cobrou antes? Inventaram uma ação agora para dar pano de fundo na situação que o sindicato se encontra. Quanto à primeira
parte da pergunta aí, sobre as medidas a serem tomadas diante da administração pública. Eu vejo que só pode ser tomada uma decisão contra a administração pública se ela estiver sendo negligente nas suas obrigações. E até onde eu sei, isso faço essa ideia, consultando os processos que existem feito pelo sindicato, não consta nenhum processo desse jeito. Então, a priori, ao que parece, a prefeitura tem sim repassado rigorosamente os repasses devidos ao sindicato. E o sindicato, sim, não fez esses repasses aquém de origem. Por isso que hoje o sindicato deve mais de 12 milhões de reais. Bom, vamos para mais uma pergunta para os candidatos. É a 7ª pergunta que a gente preparou, a produção do programa preparou, para a gente estar fazendo para os candidatos aqui nesse bate-papo. Candidato professor Laércio, como que está hoje a questão financeira do sindicato e o que o senhor fará com relação à questão financeira do sindicato, caso seja eleito, né, o que poderá fazer em relação, por exemplo, ao cartão do servidor? A resposta minha, Marcelo, é o seguinte: o sindicato realmente tem dívidas, mas também tem muito recurso para receber. Não somente com o cartão, mas com o plano de saúde. Mas essas dívidas se devem porque, na época, a prefeitura não passava a totalidade dos valores. E com isso o sindicato, então, não saldava na totalidade as suas despesas. Despesas com o plano e também com o cartão. Inclusive quando tinha a suspensão do plano de saúde. Então, o que acontecia? A prefeitura não repassava o sindicato, não pagava a empresa cobrava do sindicato. E até hoje a prefeitura ainda deve valores referentes a esses descontos, que foram feitos dos servidores em montantes referentes aos 3%, que não foram pagos, e o sindicato tem esses valores para receber. Aí sim, recebendo, a prefeitura, o sindicato vai quitar todas as suas dívidas. Agora vamos direcionar a pergunta para o Dr. Jailton, né? Falar aí sobre a questão financeira do sindicato e sobre também a questão do cartão do servidor. Nas eleições que foram anuladas em dezembro passado, eu fiz um levantamento daquelas ações já existentes contra o sindicato. Naquela oportunidade era 7 milhões. Hoje esse valor já está na casa de 12 milhões. E aí eu fico pensando, como isso é possível? Como é possível? Só para os senhores terem uma ideia, o cartão, sobre o cartão, que foi pontual a sua pergunta. Como que funciona o cartão? O servidor vai lá, gasta no mercado, quando o cartão passa, né? Porque às vezes ele passa vergonha também. Chega lá, passa toda a compra. Quando vai passar o cartão está bloqueado, ele tem que devolver tudo na prateleira. Bom, mas enfim, digamos que o cartão passou. Esse valor é descontado da folha de pagamento dele. Para vocês terem uma ideia, a prefeitura, a empresa de cartão movimenta mais de 400 mil reais mês quando está tudo em ordem. A empresa manda esse balanço para o sindicato manda para a prefeitura paga esses 450 mil para o sindicato e o sindicato não paga a empresa de cartão. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Só para a Valecom, mais de 2 milhões. A Realcar, que ficou com a gente 2 meses, bloqueou os repasses da prefeitura. Deve mais de 500 mil. Então falar que a prefeitura não repassou dinheiro, desculpa. Não tem conhecimento dos fatos. Não tem conhecimento dos fatos. Hoje, a dívida grande que tem é disso. Das prestações de serviço que foram prestadas aos associados, que foi descontado dos associados e esse valor não foi repassado. Então, a diretoria da Chapa Quente, se eleita for, vai fazer uma auditoria, uma séria auditoria. E os responsáveis, por isso, vai ter que dar conta desse valor, porque nós vamos atrás, porque esse valor é dinheiro do associado. Sim, existe uma lei que a prefeitura pode, não é deve, ela pode passar de 0,1% até 3% da renda da folha de pagamento. Só que se esse valor, a prefeitura só pode passar se houver uma contraprestação, ou seja, o sindicato prestou o serviço assistencial de saúde, é só para a saúde. A prefeitura não pagou, ele para. É simplesmente isso, não tem isso. Então, se tem a prestação de serviço, é porque a prefeitura faz o repasse. Então, sinto muito.
a diretoria do João quebrou o sindicato. Mais um pouco, é impossível tirar o sindicato da onde se encontra. Bom, vamos para mais uma pergunta, a 8ª e última pergunta elaborada pelo programa, né, para encerrar esse bloco. E na volta no terceiro bloco, a gente vai estar falando de outras propostas de cada candidato. Então, começando com o professor Laércio, caso o senhor for eleito, o senhor vai ter que mudar algumas coisas do sindicato, né? Já que a situação financeira do sindicato não é boa, né? Caso o senhor seja eleito, né? A pergunta aqui fala, né, que pode-se acreditar que o candidato eleito colocará algumas pessoas que estão lá para fora, né? Vai ter que fazer algumas ações drásticas, né? O senhor tem 3 minutos para falar sobre as mudanças que o senhor vai estar implantando. Tranquilo. Em relação a essa pergunta, o sindicato possui um quadro de colaboradores altamente qualificado e competente. Tal confiança se reflete no alto índice de servidores filiados, aptos para votarem, em torno de 1.700 aptos, e mais de 2.272 filiados. Considerando esse fator e pensando sempre em melhor atender os anseios públicos atendido, o sindicato estará sempre aberto às inovações tecnológicas, principalmente do quadro de colaboradores. Mas é claro, se a pessoa não corresponder à sua política de atendimento com o servidor, essa pessoa não serve para trabalharmos juntos. A questão hoje são financeiras. A gestão tem que ser feita agora de forma sustentável. A grande mexida que tem que ter é na parte econômica do sindicato. Bom, agora Dr. Jailton Rodrigues tem 3 minutos para falar, né, com relação às mudanças drásticas que terão que ser implantadas aí do sindicato, caso for eleito, né, principalmente com relação à questão financeira do sindicato. Como eu disse na questão anterior, o sindicato está devendo sim um valor exorbitante aí. E a chapa que sendo eleita, terá sim que tomar algumas decisões sérias que vai atingir uma ou outra pessoa. Hoje o sindicato nada mais é que a extensão da casa, da empresa do João e de alguns diretores que lá estão. Só para vocês terem ideia, o filho do João trabalha lá, acho que desde que eu conheço por gente. Nunca ouvi falar que ele trabalhou em outro setor, está lá trabalhando. A mulher do João trabalhava lá também. Se não trabalhava, batia ponto todo dia lá. A mulher de diretor, filho de diretor, irmão de diretor, irmã de diretor, nora de diretor, genro de diretor, todo esse pessoal trabalha lá. É funcionário do João. Não é do sindicato, é do João. Porque esse pessoal trabalha lá. Hoje, eu recebi no meu WhatsApp aqui um áudio da irmã de um diretor lá, a mesma que estava chorando porque o cartão dela não estava, o plano de saúde dela não foi pago, que ela precisava levar a irmãzinha dela para consultar, chorando, na reunião que tivemos na terça-feira, um áudio dessa servidora, dessa funcionária do João, que é irmã do diretor do João, falando que nós que fechamos a clínica, sendo que nem essa prerrogativa a gente tem. Como que a gente vai fechar a clínica se nem eleito nós estamos? E é evidente que funcionário que não trabalha, vai sim pegar o chapéu e vai procurar um outro trabalho, porque lá não vai bater ponto, lá não vai ter mesadinha, lá não vai ter beiradinha, lá vai ser uma entidade de responsabilidade, com pessoas aptas, capazes e habilitadas para atender e servir os seus patrões, que são os servidores públicos. Porque chega lá hoje, funcionário do sindicato torcendo o nariz para servidor. Por quê? Tem costa quente, porque é parente de diretor, é mulher, é filho de diretor. Então isso não vai existir. Se essas pessoas que lá estão, e se quiserem continuar, vão ter que demonstrar trabalho. E é evidente, sim, que algumas pessoas vão ter que ser desligadas, até porque o João quebrou o sindicato.
e não tem dinheiro para pagar todo esse pessoal. Então, o que a gente pretende fazer? Se a chapa que a gente foi eleita é pegar membros da chapa para estar trabalhando, porque aí isso eu pego e desonero, porque esse servidor da ativa já vai estar recebendo e assim não precisa. Bom, dentro do tempo, o Dr. Jailton respondeu aí, agora a gente vai para mais um rápido intervalo. Rapidinho a gente está de volta com o terceiro bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo os candidatos à presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. Rapidão a gente está de volta. Já estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Vista. Hoje a gente deu uma pausa naquela série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal de Barretos e toda a região para tratar de outra eleição, que é a eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. Hoje, recebendo os dois candidatos que estarão disputando no próximo dia 15, na segunda-feira, as eleições do sindicato. E bastante gente mandando mensagem através do Facebook, O pessoal está acompanhando o programa através do canal oficial da ZNN One no YouTube e também pela página da ZNN One no Facebook. Tem perguntas aqui, a gente depois vai estar passando para eles, tá respondendo dentro da disponibilidade de cada um. Mas vamos mandar um abraço aí para todo mundo que está mandando aqui, a Priscila mandando boa noite, a Sandra Mara também mandou pergunta, Ana Paula Silva, quem também está nos acompanhando é o nosso amigo Alfredo Sampaio, lá da Cultura FM de Guaíra, o Carlos Roberto Gonçalves, Marcão da Elétrica, JC Melo, a Daniela Gonçalves Oliveira, a Simone Tedesco, pessoal acompanhando o programa Ponto de Vista, hoje falando sobre as eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A Cláudia Souza também está nos acompanhando. Bom, nesse último bloco, começando sempre aqui com o professor Laércio Tedesco, gostaria que você falasse sobre alguns projetos que você tem para a sua gestão, caso seja eleito, algumas novidades que você tem em mente, para estar implantando dentro do sindicato. Sim, Marcelo. A primeira que eu quero destacar é que eu quero lutar muito para garantir o direito à integralidade e à paridade a todos os servidores que ingressaram antes da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. A integralidade é o direito a receber uma aposentadoria com o mesmo valor do salário que recebia no seu último cargo. E a paridade é o direito do servidor aposentado a receber os mesmos reajustes salariais que o servidor da ativa vier a receber. Essa é uma luta que eu quero e vou muito lutar para conseguir resolver isso. Outra coisa, hoje eu tive uma reunião muito gostosa com a Dona Dulce Anastácio. Nós temos um projeto, queremos montar uma padaria em parceria com a Dona Dulce. E já estamos conversando com ela. Ela irá dar aulas para os aposentados e os servidores que se interessarem em panificação e bolo, para ter uma segunda renda em casa. Os servidores que têm um tempo aposentado, parado, que têm um tempo extra, poder ir lá no sindicato e fazer esse curso de pão e bolo. Então, enfim, motivação, né, Marcelo? Uhum. Hoje eu consegui falar com a Dona Dulce e foi muito gostosa essa conversa, até mesmo pelo bolo e pelo café que ela me deu lá, que estava uma delícia, que fiquei amanhã lá com ela. Outra importante proposta que eu tenho para os servidores é de fazer um salão de festa em cima do nosso salão, do nosso prédio ali, que é térreo, mas a estrutura dele é para subir mais 2 andares para cima. E eu tenho muita vontade de fazer um salão ali, para o servidor usar para festa de aniversário, para reunião, para casamento, e ele só pagar a taxa da limpeza, que a gente sabe tanto que é caro para alugar um salão, né, Marcelo, para fazer uma festa de aniversário, um casamento. Então o servidor tem um local ali para ele desfrutar esse momento de prazer. E o mini hospital, que será o pronto atendimento, eu já até tenho um empresário que a gente está conversando aí, eu sendo eleito, que irá me ajudar a fazer esse mini hospital aí, para atender os anseios dos servidores, para o servidor não precisar ir na UPA,
um pronto atendimento que atenda das 8 às 24 horas, com médico, enfermeira e atendente ali. E dali já faço o encaminhamento, mas para a Santa Casa, que aí ele não precisa passar por fila, ficar esperando, nem nada. Então, o sindicato ele tem que acolher o servidor e dar o melhor de si, para o servidor poder se sentir amparado, ser amado ali, sem agressões, sem se sentir mal, que ali é a segunda casa dele. Então é isso que eu queria dizer, que essas são as minhas propostas, essa é a proposta da Chapa 1, Juntos Somos Fortes, Laércio Tedeschi e Hernani. Então, se eu puder contar com o voto de vocês, servidor, eu ficaria muito agradecido. Por isso eu venho humildemente pedir o seu voto no dia 15, das 8 às 5 horas da tarde, na sede do Sindicato Municipal. Obrigado, viu? Bom, a mesma pergunta para o Dr. Jailton Rodrigues, né? Caso seja eleito, quais são os projetos, ideias, né? As vontades que o doutor tem em implantar, em realizar lá dentro do sindicato? Marcelo, sem muita pretensão, já sendo pretensioso bastante, acredito que a Chapa Quente já fez algo muito importante. Tiramos a cabeça dessa diretoria que tanto quebrou o sindicato. Agora precisamos tirar o resto. Não adianta vocês criticar presidente da República, criticar governador, criticar prefeito, se aqui vocês não dão o exemplo. Com todo o respeito ao meu querido amigo Laércio, é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, mas ele mesmo disse que está lá há 28 anos. Há 8 anos sendo vice do João. Então eu acredito que se tivesse que ser feito, já deveria ter feito. Não vamos fazer um salão de festa em cima do sindicato. Vamos fazer a mini clínica lá. O salão de festa a gente vai deixar para fazer no Aspum. Já sendo pretensioso, a gente vai pegar o Aspum também. Vai devolver para os servidores. Porque o Aspum está com o seu Nilton. Quem é o seu Nilton? Tesoureiro do João, que agora está na chapa do senhor Laércio. Então, o salão de festa a gente vai fazer lá no Aspum. A gente vai fazer do Aspum um clube dos associados, que vai ter uma outra diretoria. Mas vamos pegar a Aspum e organizar o Aspum também. E lá você vai poder ir no final de semana, fazer a sua carninha, porque lá vamos fazer quiosque, vamos ter uma piscina lá e tudo mais. E o empresário que quer construir o salão de festa, vem trabalhar com a gente, que você vai poder investir o teu dinheiro melhor e vai ter mais resultado. Então a gente vai fazer um plano de saúde decente para o servidor. Vamos ter a mini clínica e o plano de saúde vai abranger aquilo que a mini clínica não vai poder, a mini clínica não, o mini hospital não vai poder atender. Aumento de salário. Chega de ter que ter uma medida federal, uma emenda constitucional para poder valorizar os nossos servidores aqui, como aconteceu com os professores, que ainda não está recebendo, mas se formos eleitos, a gente vai atrás disso para receber, com os controles de vetores, que graças a Deus está recebendo, e os agentes de saúde. O cartão de crédito. Servidor, você não vai passar mais vergonha. Pode acreditar, porque a empresa não vai receber do sindicato, a empresa vai receber direto da prefeitura. Então você pode ter certeza, você vai sair da sua casa com o seu cartão de crédito do sindicato e o seu cartão vai passar. Pode acreditar, porque o sindicato não vai mais pegar dinheiro que não lhe é seu. Esse dinheiro que você gasta é de quem lhe prestou o serviço, ou seja, da empresa. A gente vai reformular o estatuto. Chega no estatuto que vai deixar um presidente lá mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Vamos mudar o estatuto. Vai ficar 4 anos podendo ser reeleito uma única vez. Depois disso, ó, tchau. Vai seguir a vida e dê a oportunidade para outras pessoas. Vamos criar um setor social, onde esse setor social vai ter uma assessoria jurídica para que reavaliar todas as aposentadorias dos aposentados, dar uma assessoria jurídica ao servidor público que precisa de uma consultoria que não tem, que é paga. Hoje a gente tem um membro da diretoria do Laércio, que era do João, que é advogado, e o que ele faz? Fica perseguindo o servidor público. O cara que lhe paga, porque ele recebe lá. Então, essa assessoria jurídica que nós vamos ter vai ser para atingir, melhor dizendo, para atender os associados. Você que precisa de uma assessoria jurídica, de uma consultoria jurídica, o sindicato vai ter.
vai ter também uma área assistencial para aqueles servidores de menor renda e que precisa de um auxílio, às vezes aí, de um remédio de alto custo. Vamos fornecer para ele o advogado para poder pedir esse remédio via judicial. Vamos também tentar trazer os rejais para o sindicato e os estagiários, porque isso vai aumentar a renda do sindicato que precisa nesse momento. E os rejais, tanto os estagiários com maior tempo de contrato, poderão usufruir dos benefícios que o sindicato vai lhe proporcionar. E o vale alimentação, que eu já tinha dito antes, e isso a gente também tem como meta, primeiro, claro, a intenção é ter sim um vale alimentação nos mesmos moldes do SAI e da Câmara, mas isso não sendo possível, a gente vai exigir pelo menos, que é o mínimo que a gente merece, uma cesta básica decente, de qualidade e que vai atender os anseios aí dos servidores públicos. Então no dia 15, segunda-feira, eu espero que você faça a diferença, associado. E não adianta ir apenas você. Não adianta só você. Você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer um trabalho de formiguinha. Convença o seu amigo que está já desacreditado e votar. A gente só vai modificar o sindicato se você levantar o bumbum da cadeira, sair da sua zona de conforto e ir atrás desse voto junto com a gente. Então, faça parte desse projeto da Chapa Quente, venha com a gente, essa é a hora, não vamos ter outra oportunidade. Mais 30 anos de João Mulata lá, não vai aguentar. A gente quebra de vez e aí, adeus sindicato. Então, no dia 15 de agosto, próxima segunda, das 8 às 17, lá no sindicato, todo mundo, aposentado e servidor da ativa, as eleições vão ser no sindicato. Informação que estamos passando para vocês agora. Todo mundo lá, vamos votar, exerça o seu direito, faça a diferença, vem com a gente, faça parte desse projeto. Bom, o pessoal continua, está tendo até debates aqui, né, no Facebook, a gente depois vai estar encaminhando essas mensagens para os dois, né, caso queiram responder e tal. Mas vamos aqui agradecer aí a audiência da Daniela Gonçalves Oliveira, a Gabriela Escarmato Gonçalves, né, o Marcão da Elétrica, o JC Melo, o Belisário Rosa Leite Neto, nosso amigo Belisário, mandar um abraço para o Belisário. Ex-presidente da OAB. Isso. Daniela Gonçalves Oliveira, eu já falei. Bom, a gente está chegando na reta final do programa e foi até comentado aqui sobre o ASPUM, que era a minha próxima pergunta aí que eu ia fazer. Correto. Como que está a questão do ASPUM e o que poderia ser feito para melhorar o ASPUM? Ele acabou falando aqui algumas coisas, mas eu queria ouvir do candidato professor Laércio Tedesco também algumas ideias sobre o ASPUM. Sim. Como está o ASPUM hoje? O que seria o ideal? O que poderia ser feito para melhorar o ASPUM? É um lugar que às vezes parece um lugar bonito, né? Que a gente, quem conhece lá o local, sim, sabe que ali dá para fazer alguma coisa bastante interessante. Sim, e só voltando um pouquinho, não só as rejais que poderiam fazer parte do sindicato, mas também as professoras eventuais. Eu sei que no quadro aí tem professor que é professor eventual, já faz 10 anos, não conseguiu entrar na prefeitura até hoje, mas está no grupo dos funcionários há mais de 10 anos aí dando aula, né? Então, esse grupo também, se quiser ficar sócio do sindicato, a gente vai abrir aí o caminho para poder entrar e ter os mesmos direitos com os funcionários e usar a nossa clínica ali, serão muito bem-vindos, viu? Nossa chapa sendo eleita. A respeito do ASPUM, o ASPUM é a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. É uma entidade que hoje ela recebe R$5 do associado do ASPUM, e que é muito pouco associado e o valor é muito pequeno também. Então, com esse valor que é recebido, quase não se paga o caseiro que mora lá. E até hoje o poder público não teve olhos para o ASPUM, para ajudar o ASPUM, para fazer o ASPUM ser o centro de recreação do funcionário público. Espaço tem, o lugar é maravilhoso, é perto da cidade, perto do aeroporto, e, enfim, é um lugar muito gostoso de passar o final de semana com a família. A ideia de fazer quiosque ali é ótima, até porque tem também uns quiosques ali,
Mas o Aspum, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um carinho, ele precisa de uma visão melhor do poder público, entendeu? Ou do empresário que queira ajudar e fazer o Aspum ali ser uma referência para o funcionário público passar com a sua família. Bom, Jailton, você já falou algumas coisas aí sobre o Aspum, mas essa era a próxima pergunta. Se você quiser estar reiterando o que você já disse sobre o Aspum e algumas ideias também, alguma coisa a mais que você quiser acrescentar. Então, o Aspum é a Associação dos Servidores Públicos Municipais. É uma associação que não tem nenhuma ligação com a prefeitura. Então, a prefeitura não vai mesmo disponibilizar repasses. Ela pode, claro, mas isso não é obrigação dela. É obrigação da diretoria. Eu lembro na minha época de Guarda-Mirim que lá tinha bailes, isso em 94, 95, e a gente ia lá, marcava lá o refrigerante que a gente queria, marcava, descontava do pagamento e pronto. Todo sábado, domingo a gente ia para lá, tinha o campo, jogava bola. Hoje já não tem mais. Hoje o Aspum está abandonado. É a extensão do sindicato hoje. Porque se você for pegar a diretoria do Aspum hoje, são as mesmas pessoas que estão no Aspum. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Então, o que a gente vai fazer? A gente pretende pegar o Aspum, fazer uma diretoria decente lá, que não vai ser a mesma diretoria do sindicato, e poder criar um projeto lá de transformar aquilo no Clube dos Servidores Públicos Municipais. Fazer uma piscina lá, fazer quiosque, final de semana a família ir lá, assar uma carninha, jogar um futebol, jogar um beach tênis, que agora é moda, né? Coisinha simples de fazer. Sim, o pagamento é R$5. Não deveria cobrar nada, porque não tem nada. Tá no lucro. Tá no lucro. Então, você só pode cobrar aquilo quando você tem retorno. Se não tem retorno, então a proposta nossa é revitalizar o Aspum, fazer do Aspum o seu clube. Final de semana, servidor, você vai ter para onde ir. Você e a sua família. Pode ter certeza que também isso é uma meta nossa, mas que separada do sindicato. Bom, mandar mais aqui um boa noite. Tem mais gente aqui entrando agora. Adriana Fragas de Souza, Devanildo Rodrigues, todo mundo aí que participou. A gente vai estar mandando as suas mensagens, perguntas para os dois candidatos estar respondendo. Agora, já chegando no final do programa, quero agradecer professor Laércio Tedesco, agradecer que você aceitou o convite, participar aqui do programa junto com a gente. A ideia nossa era levar, né, a mensagem dos dois candidatos. Agradecer também a participação do Dr. Jailton Rodrigues aqui no programa e agradecer também você que nos acompanha através do canal oficial da ZNN One no YouTube e também da página da ZNN One no Facebook. Agora no período de festa do peão, a gente vai dar um intervalo aí, né? E logo após esse período de festa do peão, a gente vai estar de volta com o programa Ponto de Vista no mês de setembro, retomando a série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal de Barretos e toda a região. Bom, boa noite, Dr. Jailton, boa noite, professor Laércio Tedesco, e até uma próxima. Tchau, tchau.